Hoje estamos aqui para vos falar um pouco sobre o ANPQP. Falamos de um dos requisitos específicos mais conhecidos da Renault-Nissan, neste caso da nova aliança da Renault-Nissan. Quando ouvimos a terminologia ANPQP, no início pensamos que poderá ser o APQP. De certo modo, não está totalmente errado. Contudo, a ANPQP, a sigla propriamente dita, significa Alliance New Product Quality Procedure. Portanto, falamos de um procedimento que foi criado entre a Renault e a Nissan, em que abrange um conjunto de atividades de garantia de qualidade que são esperados que os fornecedores, portanto, falamos de todos os fornecedores da sua cadeia, que cumpram desde a fase do projeto até ao fim da produção séria. Portanto, não falamos meramente de um procedimento para projeto, mas sim para todo o ciclo de vida do produto. Contudo, o seu âmbito, como já vos disse, aplica-se a todos os fornecedores de peças, de módulos, de subconjuntos, até falamos de peças de reposição, ou eventualmente até peças com várias funções, como por exemplo os parafusos. Mas também poderá ser aplicado a fornecedores de matérias-primas ou mesmo fornecedores internos, quando assim estão designados. O ANPQP tem um conjunto de objetivos, tem uma política. Portanto, o grande objetivo é que todos os seus fornecedores, todos os fornecedores da nova aliança, atinjam ou mesmo excedam, e as palavras são mesmo estas, consigam exceder os objetivos acordados em termos de qualidade, custo e prazo de entrega. Por outro lado, estes mesmos fornecedores deverão cumprir também com os requisitos da IATF. E a própria Renault-Nissan tem um conjunto de auditorias que permitem também avaliar o cumprimento destes pontos. Por outro lado, também é responsabilidade do fornecedor, claro está, aplicar e implementar esta ANPQP de uma forma rigorosa. E também tem a responsabilidade de desdobrar estes requisitos para a cadeia de fornecedores. Portanto, falamos, mais uma vez, de um requisito que deverá ser desdobrado ao longo da cadeia. Quando falamos das auditorias, das avaliações, como mencionado no slide anterior, falamos pelo menos de 3. O ACES, possivelmente muitos de vós que estão a ver este vídeo já foram auditados pelo ACES, falamos de uma auditoria ao sistema de gestão de qualidade do fornecedor, que tem como objetivo avaliar a implementação dos requisitos específicos da aliança adicionados à própria norma da IATF. Por outro lado, existe também a auditoria PESES. É uma auditoria à gestão de projetos do fornecedor para avaliar a sua aplicação, portanto falo da aplicação também do ANPQP e também do processo de implementação do processo produtivo, já com o objetivo de avaliar, de auditar se os objetivos presentes no acordo de manufatura estão a ser implementados ou não. Por outro lado, ainda temos uma terceira auditoria que está prevista. Possivelmente uma auditoria já após o início da produção séria, SHC, em que se foca no processo de produção e que poderá ocorrer no caso de problemas de qualidade, de sortings ou eventualmente fornecedores de risco elevado ou também no caso de fornecedores com grandes volumes de produção. Por outro lado, existem também requisitos que vêm mencionados neste ANPQP, nomeadamente que o fornecedor deve designar um representante para o ANPQP. E este representante, portanto, esta figura que deverá ser criada, deverá garantir que o SGQ está de acordo com os requisitos do ANPQP, portanto, que todas estas políticas, todos estes requisitos estão implementados no sistema de gestão de qualidade da organização, que as diferentes funções conheçam o ANPQP, não falo só de funções ligadas à gestão de projetos, mas também, eventualmente, noutras áreas que poderão estar mais relacionadas, como, por exemplo, na parte de produção séria. E ainda, este representante também deve assegurar, caso existam desvios no cumprimento do ANPQP ou, eventualmente, também necessidades de formação, que sejam tomadas as medidas corretas e eventualmente poderão passar até por formação.
Quando olhamos à matriz do ANPQP e temos aqui este diagrama que nos permite verificar as 5 fases do ANPQP, claro que muitos de vós vão pensar, isto até é bastante parecido com o APQP, sim, tem aqui algumas parecenças, mas depois tem aqui um conjunto de terminologias que vamos ver que são muito específicas e que de algum modo temos aqui até uma visão superior e toda esta parte aqui de cima, estes triângulos, estamos a falar de etapas que ocorrem a nível da OEM, portanto, da Renault e da Nissan, e que todas estas etapas nesta parte de baixo são as etapas que ocorrem a nível do fornecedor. Portanto, e são aí as etapas ou as fases do ANPQP. Portanto, para um fornecedor, para um típico Tier 1, a fase 1 inicia-se com a recepção do RFQ, que para que esta fase ocorra, portanto, ocorreu a nível da nova aliança, portanto, este CF, este Concept Freeze. Este CF significa mesmo isso, portanto, este Concept Freeze, só depois dele acontecer é que o pedido de cotação, de análise ao fornecedor, ocorre. Toda esta fase 1, falamos, portanto, de uma revisão dos requisitos que deve ser realizada pelo fornecedor. Por outro lado, o fornecedor também deverá responder, de acordo até com documentos específicos, à Renault e à Nissan. Quando falamos da fase 2, já falamos numa fase de desenvolvimento do produto e do processo, na qual já ocorreu a designação do fornecedor, portanto, quando falamos aqui desta parte de contrato, portanto, já houve a nomeação de forma oficial do fornecedor. Esta fase pretende que ocorra a concessão do produto e do processo, claramente aqui com requisitos a nível de qualidade, de custos e de prazos que foram definidos, e que no final irá ocorrer a libertação do produto para que se inicie a produção dos meios, das ferramentas, dos úteis necessários para a produção. Portanto, quando eu falo da libertação do produto, falo um pouco do conceito do design freeze a nível do produto para que se inicie a produção das ferramentas. E é aqui que ocorre esta fase do TGA, portanto, falo do Tool Go Ahead. E esta fase faz com que se inicie a terceira fase do ANPQP, de produção de ferramentas de produção. A nível da Renault, das fábricas da Renault na Nissan, esta etapa VC, falamos na construção de veículos protótipos, portanto, estamos a falar na construção dos primeiros carros com ferramentas ainda não terminadas, mas no sentido que com as primeiras peças dos moldes das ferramentas irão ser montados os primeiros carros protótipos. Por outro lado, já muito próximo desta fase 3, já temos aqui o off-tool e muito próximo desta fase final irá existir esta fase a nível das fábricas do ABTP1. Esta fase, esta etapa, significa Agreement to Build Plant Trial. Portanto, corresponde já em planta, já em fábrica, da validação do produto. Falamos do carro. Por outro lado, quando já vamos por uma fase seguinte, já numa fase 4, e aqui já falo, portanto, numa fase já de validação do produto e do processo, já muito próximo do SOP, ocorre a segunda ABPT2. Aqui já falamos de uma validação a nível de fábrica de Renault e Nissan da linha do processo produtivo. Portanto, já estamos a caminhar claramente para o SOP. Nesta fase 4, portanto, da implementação do processo produtivo, irá existir, portanto, todo o processo de validação do produto, do processo, e eventualmente também já está aqui prevista uma auditoria para avaliar a capacidade produtiva do fornecedor e claramente a submissão do PIPAP ao mesmo. Por outro lado, também, a nível das fábricas da Renault, temos aqui até esta fase, o MA, que, portanto, falamos da aprovação do próprio produto, do próprio processo produtivo também.
E estas auditorias de capacidade também passam também pelos fornecedores para avaliar se os mesmos estão aptos para entrar em produção séria. Por fim, temos a fase 5, em que aqui, portanto, já falamos numa fase de produção séria e de ramp-up. Portanto, já falamos numa subida de cadência a nível de produção. Aqui a Renault tem alguns requisitos específicos no sentido de um próprio plano de ramp-up, mas por outro lado falamos também da própria aprovação do PIPAP, falamos de um conjunto de atividades que de algum modo estão também ligadas com o próprio APQP. Ainda temos aqui este Planning V3P. O que é que isto significa? Este Value Up Product Process Program. Portanto, é o que a Aliança criou, que tem como objetivo, e todo este planeamento, todo este procedimento ANPQP tem como objetivo reduzir custos de desenvolvimento, reduzir o tempo de produção, portanto, todo o tempo de desenvolvimento de úteis, de ferramentas necessárias ao processo produtivo, mas também o tempo de produção do próprio produto em si, o tempo de ciclo do produto, e deste modo também otimizações de custo, de valor peça, mas também reduzir as modificações de moldes e de ferramentas após, digamos, o designing freeze para que estas avançassem. Okay? Quando olhamos para a matriz do ANPQP, alguns de vós já devem conhecer, apesar de existir uma raiz comum, as fases, digamos assim, ou a terminologia das fases para a Renault e para a Nissan, em alguns casos, tem algumas distinções. Portanto, isto é parte da matriz que para um Tier 1 com acesso ao portal da Renault e da Nissan consegue ver. Portanto, as 5 fases do ANPQP. Contudo, vamos também perceber que, apesar de existir estas fases comuns, existem alguns documentos, existem algumas especificidades da Renault e da Nissan em separado. Quando olhamos ainda à matriz propriamente dita, a matriz acaba por ter também aqui uma boa estrutura, até para quem não tem informação, para quem não conhece, para quem olha pela primeira vez para estes temas, nomeadamente um conjunto de ajudas, um conjunto de informação que poderá auxiliar, portanto, os menos experientes. Para cada categoria, para cada etapa, ou para cada elemento de atividade, temos uma descrição da atividade, portanto, o que é que se pretende com cada atividade. Por outro lado, este Document Completion Instruction é um template com instruções de preenchimento do próprio documento, quando ele existe, nomeadamente quando eu já tenho um formato definido pela nova aliança relativamente ao ponto à atividade, e também, por outro lado, tenho um exemplo já preenchido que me pode auxiliar. Portanto, de algum modo, esta matriz da ANPQP também tem um conjunto de boas práticas de auxílio para quem nunca trabalhou com a Renault e a Nissan, por exemplo, ou eventualmente quem se depara pela primeira vez com este tipo de informação. Por outro lado, temos aqui algo que eventualmente para alguns de vós não é tão comum ou tão fácil de encontrar, os níveis de entrega de documentos. Portanto, existe uma matriz anexa ao ANPQP. Esta matriz dos níveis de entrega de documentos indica para cada documento aqueles que obrigatoriamente eu tenho que ter e que devo submeter, e também, neste caso, quando falamos do 1, até aqueles que a própria Renault e Nissan vão aprovar, e eu devo, portanto, esperar um feedback, uma resposta após a sua submissão. Por outro lado, temos outros documentos que devem existir, devem ser submetidos, não carecem de aprovação, mas devem ser submetidos, e outros pelos quais só deverão ser preenchidos, só deverão existir e submetidos se for um pedido, se for requisito da Renault e da Nissan. Portanto, esta matriz também, de algum modo, auxilia para perceber exatamente que documentação eu devo submeter, aquela que eu devo ter, que deve existir claramente, obrigatoriamente, dentro do meu sistema de gestão de qualidade também, e aquela que eu devo
que eu devo, portanto, esperar por uma resposta. Contudo, vamos passar para um segundo vídeo, na qual nós vamos analisar a matriz de forma interativa do ANPQP, portanto, vamos ver através do Internet Explorer como é que a matriz funciona e como é que nós também podemos analisar e trabalhar e obter informação através da matriz e, neste caso, também perceber a potencialidade que está por trás do ANPQP. Portanto, espero que passem agora para um segundo vídeo e até já.